Hoje eu vou trazer para vocês a indicação de um material para apoio do seu estudo bíblico, que é muito bom. É muito bom mesmo essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudos NVT. Além dela ser uma Bíblia linda, ela é muito boa. Ela é tão boa que eu escolhi ela pessoalmente para ser a Bíblia que nós abençoamos as pessoas nas nossas ações de evangelismo. E hoje eu vou trazer isso para você. A indicação de uma Bíblia de estudo. Estava devendo esse vídeo. Fiz uma enquete recentemente aqui no canal e muitas pessoas pediram vídeos sobre indicação de materiais de estudo bíblico. Então aqui vai o primeiro vídeo. E eu decidi começar por essa porque realmente é uma Bíblia extremamente interessante. Uma Bíblia compacta, dá até para levar para a igreja. Ó. Não é uma Bíblia gigantesca como essa daqui, por exemplo, que também é sensacional. A Bíblia da Fé Reformada. Olha, o tamanho da diferença de uma para outra. Ó. Olha. Essa aqui dá para levar para a igreja. Essa aqui eu já acho que não dá para levar, não. Mas duas excelentes Bíblias. Se você quiser já um vídeo sobre a Bíblia da Fé Reformada, deixa aqui nos comentários também que a gente faz. Estou querendo inaugurar esse quadro aqui no canal, com indicações de material de estudo bíblico para vocês. Deixa sugestão nos comentários aí o que vocês gostariam. E, por favor, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixa seu like, porque ajuda muito, tá bom? Isso aqui é uma Bíblia de estudos completa, muito boa para se ler, com um texto muito fluido. Inclusive, ela foi feita para isso. Nós vamos ver aqui dentro dela que ela foi feita para isso, para uma leitura pública. Então, uma Bíblia de estudos bem completa, bonita, cheia de recursos extremamente relevantes e interessantes para o seu estudo bíblico. Com certeza nós estamos falando da Bíblia de Estudos NVT, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Já vou abrir para vocês ali na mesa, tá bom? Assim, de uma maneira bem simples de se explicar possível, qual que é o objetivo dessa tradução? Fazer com que o texto seja o mais fácil de se compreender possível, texto fluido, sem nenhum ponto ali que vai te agarrar, você vai precisar ficar recorrendo aí às vezes a um dicionário, ter que ficar lendo ali a mesma frase, a mesma passagem 5, 6, 10 vezes para tentar entender. Diferente das Bíblias, por exemplo, como a Almeida Revista e Atualizada, por exemplo. Então ela é uma Bíblia que foi feita para leitura pública, para uma leitura aí no devocional da sua casa, para o culto público da casa com as pessoas aí que você tem no seu ciclo de amizade. Então ela foi feita para isso. É uma Bíblia recheada de recursos, extremamente interessante. Ela tem uma outra versão dela, eu vou até botar a foto para vocês aqui, que é uma Bíblia 365, também na linguagem NVT, que ela já é estruturada como um plano de leitura bíblica para o ano todo, que ela é organizada de uma outra forma, os livros dela são apresentados em ordem de leitura por dia, então é muito interessante também. Mas essa aqui é a Bíblia de Estudos NVT, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Bíblia maravilhosa. Aqui está a Bíblia de Estudos NVT. Quando você recebe ela, como eu disse, ela vem nessa capinha aqui, bem bonita, tá? E aqui está a apresentação dela. Eu gosto muito dessa apresentação, ela é bem bonita. Bíblia de Estudos NVT, nova versão transformadora. Quando nós abrimos, já vemos essa apresentação bem bonita também. Deixa eu já mostrar para vocês aqui os conteúdos iniciais. O sumário da Bíblia, a introdução à Bíblia e por aí vai, né? E aqui já tem uma questão bastante interessante, que é o guia de recurso. Quando você adquirir uma Bíblia de Estudos, observe a própria indicação da Bíblia sobre como ela deve ser usada. Aqui ela vai apresentar todos os recursos que ela tem, por exemplo, os mapas que ela vai apresentar, a apresentação, os recursos mesmo. Então, assim, muitas vezes vocês têm ótimas ferramentas nas mãos, só que como vocês não dão atenção para esses pontos, vocês acabam deixando de aproveitar tudo que o produto, tudo que o material ele é capaz de apresentar para vocês. Aqui, ó, como estudar as escrituras com a Bíblia de Estudos NVT, ela vai se apresentar para você e vai te ensinar como usar esse recurso, como usar essa ferramenta tão maravilhosa. Uma coisa que ela já tem logo nas primeiras páginas, eu estou folheando aqui para vocês, é uma linha do tempo. Ela apresenta, então, a linha do tempo lá do Antigo Testamento, por exemplo, desde a criação, ou seja, sem uma data determinada, né? E tudo o que vai acontecendo, a cronologia de Abraão até Josué, aqui ela tem uma apresentação sobre o que ela está expondo, de Abraão a Josué, fala do período dos juízes, fala sobre o reino de Israel, a conquista, a entrada em Canaã, por aí vai. Aqui ela continua trazendo as informações, o surgimento da monarquia de Israel, o exílio, o regresso do povo de Israel, desses exílios, dos cativeiros pelos quais eles passavam. São uma série de recursos que ela vai trazendo. Era apostólica, a vida de Jesus, o período intertestamentário, o período pós-apostólico. Prosseguindo um pouco mais, ela vai começar a apresentar os mapas onde ocorreram os fatos bíblicos, ela vai começar a explicar a região mediterrânea oriental, o Oriente Próximo, e aí ela vai trazendo muitos recursos. É uma Bíblia, assim, repleta de recursos para você estar muito bem servido. E aqui nós já vamos tendo coisas ainda mais interessantes. A Bíblia vai se apresentando. Aqui nós temos, por exemplo, a motivação, que eu falei que a própria Bíblia se apresenta dessa forma. É uma Bíblia escrita para leitura pública.
Fica evidente nas Escrituras que os documentos bíblicos foram redigidos para serem lidos em voz alta, com frequência no culto público. Ainda é fato hoje em dia que mais pessoas ouvem a Bíblia ser lida em voz alta na igreja em vez de ler a sua Bíblia sozinho. Logo, uma nova tradução deve comunicar a mensagem de modo claro e eficaz ao ser lida em público. A clareza era um dos objetivos principais dos tradutores da NVT, não apenas para facilitar a leitura particular e sua compreensão, mas para garantir também que o texto seria excelente para a leitura pública e exercia forte e imediato impacto sobre os ouvintes. Ou seja, é uma Bíblia pensada em tornar a vida do leitor mais fácil, um entendimento mais fácil, um recurso assim que vai ajudar as pessoas a entender o que é que elas estão lendo. E nisso a NVT está de parabéns. É um material extremamente valioso nessa questão. Ela cumpre muito bem o que ela promete, tá? Porque ela continua explicando seus recursos, a sua elaboração. E aqui nós já vamos começar com o Antigo Testamento. Aqui é uma lista clássica de pesos, medidas e coisas do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Praticamente todas as Bíblias de estudo têm isso. E aqui ela já apresenta o Antigo Testamento. Vamos passar. Introdução ao Antigo Testamento. O que ela vai trazer, por exemplo? O contexto. O que consiste a narrativa do Antigo Testamento. Uma espécie de resumo do Antigo Testamento. Aqui nós temos esses dois quadros, ela é repleta disso em toda a Bíblia. Nesse caso, é a organização do cânon hebraico, da Bíblia hebraica, ela é dividida em três partes, que é a instrução, os livros de instrução, que são a Torá, os livros dos profetas e o livro dos escritos. Já no nosso caso, nós temos uma outra organização. Nós temos os chamados livros do Pentateuco, os livros históricos, os livros de poesia e sabedoria e os livros dos profetas, tanto os maiores como os menores. E aqui ela vai dar indicações de leitura, como por exemplo, identifique o gênero do livro que você está lendo para que você consiga compreender melhor do que aquele texto está falando e por aí vai. A organização do cânon. Vamos continuando. Uma coisa bastante interessante também que ela faz, ela apresenta leituras adicionais. Embora a maioria delas esteja em inglês, hoje nós temos aí tradutores na internet que também podem nos auxiliar nisso, mas é um recurso bastante interessante, tá? Ela tem pequenas explicações também sobre conceitos da Palavra de Deus, sobre ideias que a Palavra de Deus nos apresenta. Aqui ela vai prosseguir com as suas apresentações, fontes onde ela foi buscar as informações que ela elenca aqui. Olha a quantidade de material só na introdução da Bíblia, só nas partes de recursos auxiliares da Bíblia. Nós nem começamos a Bíblia ainda. Aqui, a introdução ao Pentateuco, a evolução, o esboço dentro do Pentateuco, resumo, contexto, autoria. Olha quanto material, olha quanto recurso para você aprender mais sobre a Palavra de Deus. Confiabilidade histórica, porque que a Bíblia é um livro confiável, e aí ela vai caminhando. Agora nós chegamos na apresentação do primeiro livro do Antigo Testamento. Nós temos aqui um mapa onde grande parte dos fatos aconteceram, onde os fatos aconteceram, o Oriente Próximo por volta de 2100 anos antes de Cristo. Ela tem uma breve apresentação do livro, e aí ela se aplica a te imergir no texto. Como assim? Nós temos o contexto, o que estava acontecendo e por aí vai. Nós temos um resumo do livro, olha o quanto de coisa. Um esboço, como que o livro em questão, que no caso aqui é Gênesis, ele está se organizando. Ou seja, Gênesis 1:1 até 2:3, a criação. Lá no final, 37:2 a 50:26, o relato dos descendentes de Jacó. Outra coisa bastante interessante que ela tem na apresentação de todos os livros, uma linha do tempo dos acontecimentos do texto bíblico. Ou seja, entre 2166 a 1990 a.C., ocorreu o nascimento de Abraão. É óbvio, nós não temos como precisar uma data com exatidão, mas é algo aproximado. São várias datas aproximadas para que você consiga entender quando, por exemplo, os relatos da Palavra de Deus eles foram se desdobrando ao longo do tempo. Vamos prosseguir avançando um pouquinho mais. Uma coisa bastante interessante também que eu gosto muito nessa Bíblia. Ela apresenta comentários e textos de teólogos bastante relevantes na história da igreja. Nós temos, por exemplo, uma citação de Agostinho de Hipona no livro Cidade de Deus. No 7º dia, Deus descansou de todo o trabalho que havia realizado e abençoou o 7º dia. E nós mesmos seremos um 7º dia quando formos preenchidos por sua bênção e recriados por sua santificação. Só quando formos recriados por Deus e aperfeiçoados por uma graça maior, teremos a quietude eterna desse descanso no qual veremos que Ele é Deus. Que é Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. Então são bastantes recursos. A Bíblia é permeada por esses textos, por esses comentários em todos os livros que ela faz, em todas as introduções dos livros da Bíblia. Então, voltando, Gênesis, aqui nós temos a autoria do livro de Gênesis, tem isso para todos os livros, a redação do livro, o estilo literário do livro, para que você consiga entender o que se trata aquele livro que você está lendo da Palavra de Deus, o significado do livro de Gênesis dentro da Bíblia, a mensagem que ele transmite, mais uma vez as leituras adicionais que ele sugere. E aqui nós chegamos, até que enfim, no começo da Bíblia. Olha, nós estamos na página 22. Daqui para trás são vários recursos introdutórios para te ajudar a aprender mais.
Ela já vai trazer o texto em 2 colunas. Aqui nós temos as referências cruzadas. Se você é um recém-convertido ou está comprando a sua primeira Bíblia de estudos e não sabe usar, quer um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu faço, tá? Referências cruzadas. Aqui é o texto bíblico, a apresentação do título. Desse risco para baixo são os comentários. São os estudos que os editores dessa Bíblia fizeram, os teólogos, as observações que eles fizeram sobre o texto bíblico. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 1 até 2, 3, aqui vai ter uma breve explicação. Aqui vai explicar, por exemplo, no princípio Deus criou o céu e a terra, e aqui vai explicar o que significa isso. A Bíblia de Estudos é um material que ela foi feito para trazer informações importantes acerca do texto bíblico, para ajudar as pessoas a compreender observações importantes. Outra coisa, ela tem alguns estudos temáticos, alguns esboços de estudos temáticos, que eu acho bastante interessante também para quem está começando, para quem quer aprender um pouco mais. Olha aqui, ó, a criação. O relato da criação é essencial para a mensagem de toda a Bíblia e não apenas para o Gênesis ou para o Pentateuco. Nós sabemos disso porque aqui nós temos o proto-evangelho, que é a apresentação, a promessa de que Cristo viria quando Deus fala que da mulher nasceria o descendente, aquela pessoa que pisaria na cabeça da serpente, que desfaria as obras de Satanás. Então ela é repleta também desses estudos bíblicos temáticos, esses pequenos estudos bíblicos, né? Ela é cheia disso, olha aqui, ó, mais uma vez, sobre a sexualidade humana. Aqui ela tem esses quadros também com recursos que falam, que apresentam recursos visuais acerca do texto. Caminhando mais um pouquinho, aqui ó, um outro quadro bastante interessante que eu deixei marcado para vocês aqui. Esse quadro, quando nós abrimos o livro dos Salmos, em muitos deles nós vemos indicações que esses salmos eles fossem acompanhados com determinados instrumentos musicais. E aqui fala que os instrumentos seriam esses, por exemplo, a harpa ou a lira. Em que salmo que eles aparecem, ou quais passagens bíblicas eles aparecem, e aqui uma explicação do que consistia o uso desse instrumento, por exemplo, tá? Vamos continuar aqui rapidinho. Só um minutinho, primeiro vídeo sobre review, e eu tô tomando um couro. Pronto, chegamos aqui no final, deixa eu voltar porque eu passei. Chegamos aqui no final do Antigo Testamento. Vamos avançar um pouquinho mais. Tinha marcado, mas eu acho que eu perdi o papelzinho. Chegamos aqui então... Eita, glória. Ela tá agarrando um pouco, porque como eu falei, ela é do meu pai, não é das minhas Bíblias pessoais. Mas vamos lá, chegamos no final do Antigo Testamento. O que nós temos? Uma observação sobre o período intertestamentário. São poucas Bíblias, inclusive, de estudo que trazem esse tipo de informação. O que aconteceu na transição do Antigo Testamento até o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos então mais uma linha do tempo, mais uma linha cronológica que vai apresentar os fatos que ocorreram. Aqui nós temos um breve panorama sobre a questão do período intertestamentário, até que por fim nós vamos chegar à apresentação do Novo Testamento. Vamos caminhando aqui, ó, o Novo Testamento. Uma introdução ao Novo Testamento. Mesma coisa lá no Pentateuco, por exemplo. Ela faz uma breve apresentação, um panorama, traz o contexto do Novo Testamento, o que estava acontecendo. Isso é só sobre o Novo Testamento, não é sobre os evangelhos ainda, tá? Tem que ficar claro. A narrativa do Novo Testamento, a interpretação do Novo Testamento, o cânone do Novo Testamento. Mais um quadro sobre como o Novo Testamento é organizado, os textos narrativos, que são os evangelhos mais o livro de Atos, as cartas de Paulo e as cartas gerais, as epístolas gerais. Aqui ela prossegue. Aqui ela prossegue com o significado da mensagem, a relação do Antigo e do Novo Testamento. Ela vai trazendo esses diversos estudos, mais uma vez, leituras sugeridas adicionais. E aqui ela se aplica à introdução aos evangelhos. Deixa eu arrumar aqui porque eu mexi. Olha quanto recurso vocês vão ter disponíveis caso façam a aquisição dessa Bíblia. Antes da gente prosseguir, se você está gostando desse vídeo, eu quero te pedir, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, porque eu estou querendo fazer mais vídeos ainda sobre esse, só que eu preciso da ajuda de vocês. Esse vídeo, para eu entender que vocês gostaram desse tipo de vídeo. Como eu falei, é o primeiro que eu estou fazendo, então eu estou tomando um couro, mas tenham paciência se vocês querem vídeos assim. Me dizem nos comentários qual material que vocês querem, o que pode ser feito aqui para melhorar, porque vai ser muito prazeroso para mim trazer isso para vocês. Compartilha esse vídeo. Manda aí para o líder da sua igreja, para o seu líder de pequenos grupos. Pede ele uma dessa aqui, quem sabe ele te dá, né? Então, continuando. Introdução aos 4 evangelhos. Aqui nós temos informações bastante relevantes sobre os 4 evangelhos, para te ensinar o que são, a autoria, a redação, as fontes, o resumo dele, como esses 4 evangelhos eles se relacionam. Nós temos os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e temos o evangelho de João, para você conseguir entender isso, a relação que eles têm entre eles. E aqui ele vai apresentando mais introduções sobre os evangelhos.
Nós temos também uma linha do tempo sobre a vida de Jesus. Como os acontecimentos da época foram influenciados pelo nascimento do nosso Senhor. Como Deus, por meio da sua soberania, influenciou a história para a chegada do Messias nessa terra. Um pouco sobre a vida de João Batista. Uma linha do tempo falando sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte de Jesus, uma conclusão sobre a vida de Jesus. E aqui um recurso extremamente bacana, que é a harmonia dos 4 evangelhos. O que nós temos aqui? Uma apresentação e passagens que são compartilhadas entre eles. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por exemplo, deixa eu avançar aqui para a próxima página, que vai ficar mais claro de ver isso. Por exemplo, uma passagem que fala sobre Jesus curar a sogra de Pedro e outras pessoas. Elas aparecem nos 3 evangelhos. Os evangelhos sinóticos, que eles trazem a narrativa de vários fatos que são compartilhados entre eles e aparecem nos 3 evangelhos. Aqui nós temos um fato que aparece nos 4 evangelhos. Jesus pregando na Galileia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, para que você consiga entender a coerência do texto bíblico, mesmo tendo sido escrito em épocas diferentes, em anos diferentes, o texto bíblico ele é extremamente harmônico, coerente, ele segue uma linha bastante confiável, e isso soma para que nós possamos aferir que a Bíblia é de fato um livro seguro e confiável, né? Vamos avançar um pouco mais, porque o vídeo já está ficando muito grande. Aqui nós temos agora a introdução ao Evangelho de Mateus, como lá no de Gênesis que eu li, um mapa sobre os lugares importantes desse Evangelho, o contexto, um esboço do Evangelho de Mateus, um resumo, autoria, linha do tempo, muito recurso mesmo, mais uma vez comentários e citações, leituras adicionais, outras citações aqui de teólogos bastante relevantes que produziram conteúdo sobre o Evangelho de Mateus, por exemplo, data e local, significado da mensagem, a ocasião em que o texto foi escrito, né? Até que nós chegamos ao Evangelho de Mateus em si, Novo Testamento, o início do Novo Testamento. Mesma coisa, os comentários, os recursos de comentário. Nós temos ao longo de toda a Bíblia as referências cruzadas, mais estudos temáticos. Introdução às cartas de Paulo, ou seja, em momentos marcantes, em transições dentro da palavra de Deus, ela traz recursos também para te posicionar acerca dessas transições, tá? Aí, ó. Vamos passando. Chegamos aqui a um período posterior ao texto bíblico, um momento posterior do texto bíblico. Apocalipse se encerra aqui, Apocalipse capítulo 22, versículo 21. E aqui agora nós entramos em outros recursos dessa Bíblia. Ela vai falar, por exemplo, sobre o período pós-apostólico. Vai trazer também outros recursos, como por exemplo, deixa eu passando aqui. Olha quanta coisa a Bíblia traz sobre o período pós-apostólico, tá? E agora ela começa nos materiais de referências. Aqui ela já traz um plano de estudo da Bíblia de Estudos NVT. Ela apresenta esse plano e aqui tem as marcações para você fazer. Olha quanto recurso vocês vão ter nessa Bíblia, tá? E aqui ela tem um dicionário de termos em hebraico e termos gregos. Não espere um léxico, não espere um dicionário exaustivo. É só um dicionário com termos que são úteis e relevantes dentro da leitura da palavra de Deus. É bem introdutório, mas ajuda demais, tá bom? Vamos passar para o próximo ponto. Aqui ela já começa a apresentar alguns materiais de estudo. O que nós temos aqui, o índice de assuntos. Está precisando aprender, por exemplo, sobre Abel. Aqui tem a referência onde o tema aparece. Ela tem bastante sobre isso, ó, organizado em ordem alfabética. Olha quanto material. E aqui um dicionário e concordância bíblica. Por exemplo, abismo, um precipício, uma profundeza, um poço sem fundo. Aqui é a questão do dicionário, né? E aqui a concordância bíblica, onde o texto concorda, onde o texto apresenta essas informações. E aí, chegando no final do vídeo, chegando no final da Bíblia, perdão, os mapas coloridos que trazem locais onde a história bíblica, a trama bíblica, ela foi ocorrendo, a história da redenção, ela foi ocorrendo, onde o Senhor foi operando, até que chegasse os nossos dias, por exemplo. Né? Aqui não vai ter até os nossos dias, mas os fatos principais do Antigo e do Novo Testamento, encerrando com as viagens de Paulo e um pouco da expansão do cristianismo, aqui no caso, no Império Romano. E aqui nós chegamos no final da Bíblia, com mais mapas bastante interessantes. Então, chegando no final do vídeo, esse é o review da Bíblia de Estudos NVT. É o primeiro review que eu faço aqui no canal, não sei se vai ficar muito bom para vocês aí, mas deixa comentários o que você gostaria, o que eu posso melhorar, o que você gostaria de ter visto nessa Bíblia, que eu não trouxe alguma informação que você ficou curioso, eu te respondo aqui nos comentários, tá bom? Espero que essa Bíblia, se você for adquirir, seja muito útil na sua vida, como tem sido no nosso ministério, nas pessoas que nós conseguimos, pela graça, abençoar com essas Bíblias. E aí, deixa seu comentário aqui, a sua sugestão para o próximo material que você gostaria de ver. Seja dicionário bíblico, comentário bíblico, outra Bíblia de Estudos, um livro, Teologia Sistemática, que eu vou tentar trazer para vocês aqui na medida do possível, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações porque ajuda demais, como eu falei com vocês,
O YouTube ele precisa saber que o conteúdo é interessante para mais pessoas e ele fica sabendo disso quando você se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Eu falei no último vídeo, como eu fiquei sabendo, o algoritmo do YouTube está mudando. Então vou precisar que vocês deixem bastante like, porque isso vai ajudar o nosso canal também a levar o conhecimento da palavra de Deus para mais pessoas. E se você puder também, clica aqui no compartilhar o link aqui do YouTube e manda para os grupos da sua igreja, para sua família, para os seus amigos, porque ajuda demais a gente, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida e se assim for da vontade do Senhor, nós nos vemos no próximo vídeo.